Nos dias de hoje, sabemos que uma das principais coisas para manter nossa sobrevivência é o dinheiro. Sem ele, você não consegue fazer diversas coisas como, por exemplo, manter uma casa, se alimentar ou ter um carro. E acredito que você também deseja ter uma condição boa para poder ajudar sua família ou conseguir realizar os seus sonhos. Mas o que você seria capaz de fazer para ganhar alguns milhões de dólares? Você teria coragem de fazer um pacto e vender sua alma em troca de dinheiro? Acredito que a maioria de vocês não, mas um jovem chamado Daniel Hussein fez isso e pagou seu pacto com a vida de duas pessoas inocentes. Olá, eu sou o Babushi e antes de iniciar esse vídeo eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sino das notificações, pois assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos que a gente posta e assim que a gente postar você será notificado, beleza? Então vamos ao vídeo. Não se sabe muito sobre a vida de Daniel Hussein ou sobre sua infância. O que sabemos é que ele foi criado na cidade de Blackheath, que fica em Londres, na Inglaterra. Ele era o mais velho de seus 3 irmãos em uma família de classe média alta e na sua adolescência seus pais se separaram, fazendo com que sua mãe mudasse para o sudeste de Londres e seu pai Kamal Hussein para Wembley. Por esse fato, ele passava um tempo na casa de seu pai e outro tempo na casa de sua mãe, e chegou a ser descrito pelos vizinhos de seu pai como um garoto solitário que ficava andando pela região sem nenhuma companhia. Na sua adolescência, ele começou a se interessar por assuntos obscuros como ocultismo, satanismo, conteúdos gore, vídeos de tortura, etc. E em 2007, ele realizou pesquisas de conteúdos extremistas no computador da escola, o que fez ele ser monitorado pelo programa Prevent Strategy, que é basicamente uma equipe do governo responsável por localizar jovens com potencial de se tornarem terroristas ou perigosos. Mas ele apenas passou por intervenção e acompanhamento durante 12 meses, o que pelo visto não adiantou muito. Ele passava horas no computador sempre buscando cada vez mais assuntos desse tipo e suas visitas eram frequentes em fóruns da Deep Web, onde acredito ter surgido o que mais havia despertado sua curiosidade, que seriam os pactos de prosperidade. Nos fóruns satânicos ele procurava instruções sobre rituais, poções, pactos, invocações de diversas áreas do ocultismo até a magia negra. Quando Daniel tinha 17 anos, estava quase na hora de começar a cursar faculdade, mas ele não estava pensando muito nisso, pois tinha um plano para se tornar milionário da noite para o dia. Ele era um inscrito ativo do canal EA Coaching no YouTube, que era apresentado por um membro da Ordem Satânica dos 9 Ângulos, e os vídeos incluíam instruções para diversos tipos de rituais, principalmente de prosperidade. O que eu acredito sim que exista e seja possível, mas na minha opinião esse tipo de conteúdo não iria estar disponível para qualquer um. O acesso a esses tipos de livros e rituais seria algo extremamente exclusivo a pessoas do mais alto grau de cada organização, além de ser algo perigoso a pessoas sem conhecimento suficiente. Mas enfim, Daniel pensava que iria conseguir muita grana sem precisar estudar ou trabalhar e estava disposto a fazer qualquer coisa para conseguir atingir seu objetivo. Então ele escreveu uma carta que na verdade era um contrato entre ele e Lucifago Rofocale, que supostamente seria um dos demônios maiores em hierarquia que está encarregado do governo do inferno por ordem de Lúcifer. E nas entrelinhas do contrato ele teria as seguintes condições: farei um mínimo de 6 sacrifícios a cada 6 meses enquanto eu estiver livre e fisicamente capaz. Sacrificarei apenas mulheres e construirei um templo para você. E em troca eu quero ganhar o Super Jackpot da Mega Millions, além de receber recompensas consideráveis em troca dos sacrifícios futuros, nunca ser suspeito de nenhum crime pela polícia e também que a polícia nunca saiba de nenhum crime que eu cometi ou que eu farei. E no lugar da sua assinatura, ele assinou seu próprio nome com sangue como forma de selar o acordo e supostamente pactos de sangue não podem ser quebrados. Naquele momento ele já estava confiante de que o pacto teria sido iniciado e logo começou a cumprir com sua parte no contrato. Mas antes vamos voltar um pouco no tempo para conhecer outras 2 garotas que infelizmente estão envolvidas nesse caso. Biba Henry nasceu em 1974 na cidade de Wembley, que fica em Londres, na Inglaterra.
Ela era filha de Mina e Herman Henry. Os dois eram um casal bastante conhecidos na região. Mina foi a primeira arquidiácona da Igreja da Inglaterra de origem negra e no ano de 2021 ela chegou até mesmo a integrar a lista das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo. Biba era descrita pelas pessoas como uma mulher forte, batalhadora e uma pessoa em que você poderia confiar de olhos fechados. Ela era querida tanto por amigos e familiares como pelos seus colegas de trabalho, onde ela passava a maior parte do seu dia. Biba trabalhava como assistente social do Conselho de Buckinghamshire, que seria um emprego em que ela lutou tanto para trabalhar. Ela sempre demonstrou seu interesse em cuidar de pessoas mais vulneráveis, principalmente na proteção de crianças e famílias que passam por necessidades de moradia e alimentação. Quando Biba fez 18 anos, em 1992, seus pais se divorciaram e sua mãe, depois de um tempo, se casou novamente com um homem chamado Christopher Smellman, fazendo com que no ano de 1994, Biba tivesse uma irmã por parte de mãe que se chamava Nicole, que seria 20 anos mais jovem que Biba. Nicole era descrita pelas pessoas como uma jovem de mente livre que não se importava com o dinheiro ou com o que as pessoas pensavam sobre ela. Ela queria apenas se divertir e conseguia render assunto com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Ela era muito criativa e sonhava em trabalhar em algo que envolvesse arte. Ela chegou a frequentar a Arts Education School em Londres antes de iniciar a faculdade em Westminster. Além disso, ela criou seu próprio negócio chamado Nicole Smallman Photography, onde ela era fotógrafa freelancer. No tempo em que Nicole estava fazendo faculdade, ela decidiu que precisava economizar um pouco mais para conseguir arcar com as contas da faculdade e moradia. Então sua irmã Biba, que já havia ajudado diversas pessoas, ajudou também sua meia-irmã, a convidando para morarem juntas. Ela tinha um apartamento próximo de onde Nicole fazia faculdade, além do apartamento ter espaço de sobra. Além de irmãs, elas eram melhores amigas, dividiam seus segredos mais íntimos, conversavam sobre problemas pessoais e, obviamente, por Biba ser mais velha, a protegia como se fosse sua filha. A diferença de 20 anos de idade entre elas não era algo que pudesse atrapalhar na amizade das duas. Muito pelo contrário, elas eram bastante amigas e sempre saíam juntas para se divertirem. Na sexta-feira do dia 6 de junho de 2020, era o aniversário de Biba e, para comemorar, elas decidiram se encontrar com um grupo de amigos no Country Park e realizar um piquenique naquela noite, pois esse tipo de programação é algo relativamente comum naquele parque. E antes de chegarem ao parque, elas foram flagradas comprando alimentos e bebidas em um supermercado localizado em Kingsbury. E depois, às 18h38, elas foram vistas entrando no parque com as sacolas do mercado, além de alguns pertences pessoais. Elas estavam se divertindo bastante com os amigos e também tiraram várias fotos registrando aquele momento tão importante, principalmente para Biba, que era a aniversariante do dia. E com o tempo, o grupo de amigos, que eram 8 pessoas, foram diminuindo a cada hora que se passava. E à meia-noite, as últimas pessoas do grupo foram embora, incluindo Adam, que era o namorado de Nicole. Biba e Nicole decidiram ficar um pouco mais para dançar e curtir antes de partirem para o apartamento. E o namorado de Nicole até chegou a enviar uma mensagem que foi respondida por Nicole com uma foto cheia de luzes com a frase "Estou dançando no campo". Depois de enviar mais algumas fotos, Nicole simplesmente parou de responder as mensagens de seu namorado, que obviamente ficou bastante preocupado, mas pensou que logo ela iria responder. E na manhã seguinte, Adam percebeu que Nicole ainda não tinha respondido nenhuma de suas mensagens. Ele tentou entrar em contato com Biba, mas novamente sem sucesso de conseguir qualquer informação sobre elas. Adam já estava preocupado, mas ele ainda estava na esperança de que elas poderiam ter ido para casa e não respondido por algum motivo. Então rapidamente ele dirigiu até o apartamento e quando chegou até lá, seu desespero bateu de vez. Não havia ninguém e nenhum indício de que elas teriam voltado para casa e até a Pogona, que era um bichinho de estimação de Nicole, não tinha sido alimentada, o que nunca teria acontecido, pois ela sempre o alimentou nos horários certos. Adam, em um momento de desespero, tentou rastrear o celular de Nicole pelo aplicativo Find My Friends, mas não conseguiu nenhuma pista de onde ela estaria. Ele ligou para várias pessoas que poderiam ter visto ou teriam alguma informação de Nicole e Biba, mas ninguém teria visto as duas desde a noite passada e naquele momento um possível desaparecimento das irmãs se tornava cada vez mais real.
Como não havia mais o que Adam pudesse fazer, ele decidiu comunicar à polícia o desaparecimento das irmãs, além de reunir amigos em busca de alcançar pessoas tanto nas ruas como em redes sociais sobre o desaparecimento. No domingo de manhã já teria passado mais de 24 horas desde o desaparecimento das irmãs e a família ficava cada vez mais angustiada, principalmente com as buscas realizadas pela polícia que não haviam conseguido nenhuma informação sobre elas. Então Adam, junto com seus pais e Mina, que seria mãe de Biba, decidiram ir até o Country Park, onde as irmãs foram vistas pela última vez, na intenção de conseguir alguma pista relevante que ajudasse no caso. Ao chegarem, eles encontraram os óculos escuros de Biba, que ela gostava muito e com certeza ela não teria o esquecido ali. E enquanto Mina levava os óculos para a polícia, Adam e seu pai continuaram nas buscas de mais pistas. Depois de um tempo, seu pai encontrou uma faca ensanguentada, o que piorava ainda mais a situação. E após alguns minutos, o pior infelizmente aconteceu. Adam decidiu vasculhar uma parte cheia de arbustos e encontrou os corpos de sua namorada Nicole e sua cunhada Biba sem vida, próxima uma da outra. Aquela cena com certeza seria a pior coisa que ele teria visto em toda a sua vida. Os olhos dos cadáveres estavam abertos, além de várias marcas de facadas por todo o corpo. A família de Nicole e Biba ficaram arrasados sem nem imaginar quem poderia ter cometido aquele crime tão terrível. Elas não tinham inimigos, muito menos haviam se desentendido com alguém nos últimos tempos. A polícia então chegou ao parque aproximadamente às 2 da tarde, protegeram o perímetro e iniciaram as investigações para pelo menos conseguir respostas do porquê e quem teria feito aquilo. Algumas horas depois foi encontrada a almofada de Biba, que inclusive apareceu na foto tirada por elas. Uma sacola grande com mantas de piquenique e o celular junto de cartões bancários que pertenciam a Biba dentro de um lago próximo aos corpos. Após alguns dias de investigação, a polícia finalmente conseguiu uma pista relevante para o caso. A faca que havia sido encontrada por Adam e seu pai foi analisada pelo laboratório e nela tinha DNA do sangue de Biba, Nicole, além de DNA de uma terceira pessoa que seria do sexo masculino. O que indicava que no ato do crime, antes das irmãs serem assassinadas, elas teriam lutado contra o agressor para salvar suas vidas e ferindo o criminoso. O DNA do suposto homem que foi encontrado na faca poderia ser analisado em alguns dias para tentar localizá-lo no banco de dados, ou pelo menos alguma informação da identidade de alguém da família. E depois de alguns dias, o DNA ficou pronto, mas não conseguiram localizar com precisão de quem seria aquele sangue, mas conseguiram um link familiar que estava cadastrado no banco de dados da Inglaterra. O suspeito poderia ser qualquer homem da família Hussein, e então a polícia passou a monitorar cada passo dos integrantes da família, tanto no passado quanto no presente. E em uma dessas investigações, a polícia percebeu que um membro da família teria sido gravado em uma câmera de vigilância de um supermercado da região. Esse membro seria Daniel Hussein, que foi visto às 3h48 da tarde do dia 3 de junho comprando bebidas, velas e um conjunto de facas parecidos com a faca encontrada na cena do crime. Daniel se tornou o principal suspeito de cometer o crime, principalmente porque seu endereço seria a menos de 1 quilômetro de onde as irmãs foram encontradas mortas. Os policiais naquele momento acreditavam que ele seria sim o autor dos crimes e já teriam provas suficientes para a condenação. Então logo no dia 1º de julho, a polícia invadiu a casa de Daniel para efetuar a prisão e tentar encontrar mais evidências do crime. E lá os policiais encontraram diversos símbolos satânicos nas paredes e na porta do seu quarto, além de encontrarem a carta que foi escrita por ele mesmo à mão, se tornando aquela uma das operações mais macabras em que eles teriam participado. Foi encontrado também 3 bilhetes de loteria que foram comprados pouco tempo antes de Biba e Nicole serem mortas, que obviamente não seria premiado. As investigações no dia seguinte mostraram um trajeto feito por Daniel no dia do crime. Uma câmera de vigilância que ficava ao lado de sua casa mostrou ele saindo da residência às 7h42 da noite. Às 7h43, outra câmera mostrou ele caminhando em direção ao parque. 10 minutos depois, ele foi filmado em um ponto de ônibus e às 3h08 da madrugada, ele foi gravado chegando em casa com um pano cobrindo sua mão, aparentemente devido à luta que ele teve com as irmãs antes de matá-las. Às 6 horas da noite daquele dia, ele foi filmado sendo atendido no Hospital Northwood Park, onde foi atendido devido a um corte na mão direita, e quando foi perguntado o que teria acontecido, ele informou aos médicos que teria sido assaltado. Antes de seu julgamento, Daniel e seus advogados tentaram justificar suas terríveis ações devido ao seu transtorno de espectro autista.
Mas os juízes não aceitaram a justificativa e ele foi condenado à prisão por 37 anos no mínimo, onde poderá sair em 2057 ou permanecer preso por mais um tempo. O contrato de Daniel não deu certo e, graças ao ótimo trabalho dos policiais, impediram que ele pudesse matar mais mulheres, já que na cláusula ele teria que ceifar a vida de pelo menos 6 moças a cada 6 meses, buscando exclusivamente uma coisa: o dinheiro.